Bom, pessoal, como vocês sabem, eu estou viajando e tenho feito alguns vlogs voltados um pouco fazendo resumo da volta da Espanha, mas outra parte falando um pouco sobre turismo também, trazendo alguns outros tipos de informação para quem tiver afim aí de ganhar algum tipo de conhecimento diferente ou qualquer coisa do tipo, mas fazer uma interrupção para fazer aqui um PQP News, porque hoje tivemos duas coisas interessantes acontecendo. Hoje, não ontem, na verdade, mas vou falar da notícia hoje. Uma delas é que o Greg Minnaar, atleta da Santa Cruz, num dos treinos para a Copa do Mundo de Downhill, ele levou um estabaco e partiu o quadro da bicicleta dele no meio. Aí muita gente vendo pela primeira vez a imagem falou: ah, o quadro de carbono quebrou no meio e ele caiu e tal. E analisando as imagens com mais cuidado, muita gente viu que na verdade ele caiu, aí ele deu meio que uma rodopiada com a bicicleta presa no meio das pernas, a bicicleta bateu num poste que estava colocado do lado da pista e isso acabou quebrando o quadro. Quebrou mesmo, bateu ali no top tube e no down tube e saiu os dois pedaços. Aí volta sempre aquela discussão, né? Primeiro que, como ele tá andando de 29, as 29 estão fracas, e muita gente perguntando se o carbono é pior do que o alumínio e etc. Essa discussão acho que sempre vai acontecer, né? Principalmente por quem ainda não tem o quadro de carbono, e vem essa discussão se é melhor ou não ter um quadro de alumínio ou carbono, se o carbono é mais resistente que o alumínio, blá blá blá. O carbono é muito mais resistente do que o alumínio. Na verdade, o carbono é 30 vezes mais resistente do que o aço. Hoje, inclusive, eu estava num museu de tecnologia aqui falando sobre isso. A questão é que o carbono ele é feito para ser muito mais resistente do que o aço e do alumínio, só que em um determinado sentido. Ou seja, essa garrafa aqui, imagina que ela é uma garrafa de carbono. Ela é feita para receber impactos nessa direção. Então esse tubo da bicicleta, vamos supor, é feito para receber impactos nessa direção. Você pode colocar uma tonelada aqui em cima que ele não vai quebrar. O problema é que se você receber um impacto assim, pode ser um impacto de 10 quilos que possivelmente isso aqui vai quebrar. Não 10 quilos, mas um impacto um pouco mais fraco vai acabar quebrando. Por isso que muitas vezes você consegue pegar um quadro de 600 gramas, descer uma montanha a 100 km por hora e nada acontece, mas se essa bicicleta tombar no chão e bater o quadro no meio fio, pode ser que ela quebre. Este é o problema do carbono. E outro problema do carbono é que muitas vezes se você tem uma pancadinha dessa, pode ser que não apareça uma quebra no quadro, mas aquilo vai gerar uma microfissura que pode acabar evoluindo para uma quebra mesmo. Então o carbono não dá muito aviso, ele pode acabar sendo machucado e depois você ter uma quebra mais grave, digamos assim, e acabar tendo algum tipo de acidente. Então não vale a pena ter quadro de carbono? Lógico que vale. Principalmente se o seu objetivo for competitivo, porque as bicicletas de carbono, primeiro, elas são mais bonitas, porque o carbono é mais fácil de você fazer um design diferente. Elas são mais resistentes porque elas são feitas para fazer, elas são mais leves, enfim, tem várias coisas. Mas, por mais que possa parecer óbvio, essa discussão ainda acaba voltando. O alumínio, ele não é tão resistente assim quanto o carbono. Na verdade, o alumínio é bastante maleável. O aço, no caso, as bicicletas de cromo molibdênio, eram mais fortes. Só que o alumínio ele amassa, então quando você tem algum tipo de impacto, você tem um amassado e você vê o dano. O carbono, como eu falei, muitas vezes você não tem isso. Então, nesse tipo de, dependendo do tombo, é bom que você vá analisar a sua bicicleta com algum especialista, principalmente se você tiver algum tipo de que bateu o guidão, bateu o garfo, esse tipo de coisa você não pode brincar. Se aconteceu, se possível, troque, ou se não, mande analisar para saber se está tudo ok mesmo. A outra coisa que aconteceu, o Team Sunweb, lá na Volta da Espanha, mandou para casa, ele expulsou da Volta da Espanha o Warren Barguil que venceu há um mês atrás a camisa de montanha do Tour de France. Só que depois que ele venceu a camisa de montanha do Tour de France, ele ficou meio cheio de si e virou e falou para a equipe durante a Volta da Espanha que ele queria voar livre nas montanhas, que ele queria fazer a tática dele durante a Volta da Espanha e não seguir as diretrizes da equipe
com relação ao que a equipe queria, e sim ele queria fazer o que ele queria. Só que o ciclismo não é um esporte coletivo, porque as premiações são individuais, mas se pratica em equipe, né? Se compete em equipe. E o objetivo da equipe é maior do que o objetivo individual de cada um dos ciclistas. E aí ele quis dar uma de bam, acabou gerando algumas brigas dentro da equipe, e a equipe veio e falou: então tá bom, bonzão, você tá fora, a gente vai continuar sem você. Né? E a equipe até virou e falou que desde 2008 a equipe tem focado no objetivo da equipe, e todos os integrantes da equipe têm que trabalhar nesse sentido. Se você não está satisfeito com isso, beijo. E foi isso que aconteceu com o Warren Barguil. É interessante, não é comum isso acontecer, então legal ver esse tipo de coisa. Eu acho que eles estão certíssimos. Acho que se você tem uma estratégia de equipe, o cara assinou um contrato que ele vai trabalhar para a equipe, de repente porque ele venceu uma camisa lá, beleza, excelente resultado, mas isso não dá o direito a ele de repente falar não, vou fazer o que eu quero. Não é bem assim, bom que bota as coisas nos seus devidos lugares. Belezinha? Bom, é isso, só esses dois assuntos meio polêmicos que eu queria discutir aqui com vocês hoje. Vou voltar a fazer os meus vlogs normais ainda da viagem, lembrando que depois tem Eurobike, enfim. Bom, é isso aí, galera. Aquele abraço pra vocês, deixa aqui seus comentários sobre isso que eu falei aqui, sobre esses dois assuntos, carbono, alumínio, e também aí das táticas das equipes do ciclismo de estrada. E se inscreva no canal, dá o like no vídeo, não se esqueça de... Não, é só isso mesmo, comentário, like. Falou, galera, abraço, tchau.